Fala, meu caríssimo estudante, tudo beleza com você? Aqui fala o professor Telmo e hoje a gente vai falar sobre equação do primeiro grau. Vamos mostrar o que é uma equação do primeiro grau e vamos estar resolvendo exercícios para você achar a raiz da equação, certo? Conto com você, voadora no like, compartilhe esse vídeo. No final do vídeo, deixe aquele comentário, faça aquela reclamação, faça aquela sugestão, mas faça um comentário, certo? Vamos lá, gente? Vem comigo! Então, pessoal, equação do primeiro grau com uma incógnita. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação é do primeiro grau com uma incógnita x, quando pode ser escrita na forma ax igual a b, com a diferente de zero. O que quer dizer isso? Essa equação aqui, ó, tem esse sinal de igual, é do primeiro grau quando o a for diferente de zero. E ela pode ser escrita dessa forma aqui, ax igual a b, certo? Então, uma equação é do primeiro grau com uma incógnita, certo? X, quando pode ser escrita na forma ax igual a b, com a diferente de zero. Vamos ver os exemplos? Vamos ver aqui. Vou dar uns exemplos para vocês entenderem, certo? 4x igual a 7. É a equação do primeiro grau com uma incógnita, x, já está na forma ax igual a b. O a é o 4 e o b é igual a 7. Então, ela está nessa forma aqui, então é do primeiro grau, certo? É uma equação do primeiro grau. Simples assim. Legal, gente? Vamos ver outro exemplo. B menos 2y é igual a zero. É a equação do primeiro grau, gente. Por quê? O y aqui é a mesma coisa que o x, tá? Então, o a aqui é o menos 2, o x é a mesma coisa que o y e o b é zero. Ela está escrita na forma indicada. Então, pessoal, equação do primeiro grau não significa que tem que ser sempre x, não. Aqui pode ser x, pode ser y, pode ser k, pode ser z, pode ser qualquer outra letra. Mas o que é mais comum é ela ser escrita dessa forma aqui, ó, ax igual a b. Beleza? Vamos lá, então. C. Na letra C, nós temos r sobre 3 é igual a 2. É a equação do primeiro grau, pessoal. Por quê? A incógnita aqui é o r, certo? Como eu falei com vocês. Essa expressão, ela equivale a 1 sobre 3 vezes r igual a 2. Eu posso passar também esse 3 que está dividindo aqui para lá, multiplicando, e deixar ela na forma aqui, ó, 1 vezes r igual a 6. Olha só, aqui é o a, o 1 é o a, certo? O r é a mesma coisa que o x, e o 6 é o b, certo? Aqui também estaria errado? Não. Aqui o a seria 1 sobre 3, ok? O x é o r, e aqui é o b. Ela está na forma aqui, ax igual a b. Então, é a equação do primeiro grau? Sim. Ok? Então, basta fazer o quê? Basta você saber olhar, analisar quem é o a, quem é o b e o sinal de igual. Certo? Vamos ver outro aqui. D. 25 mais 4x é igual a 39. É uma equação do primeiro grau. O que eu vou fazer? Eu passo o 25 que está desse lado aqui para o outro e subtraio. Quando eu faço isso, eu tenho aqui, ó, o a, que é o 4, o x, e o b vai ser o quê? O 14. É uma equação do primeiro grau, certo? Que ela equivale a esse daqui, ó, a 4x igual a 14. Vamos ver mais outro exemplo aqui. Letra E. N sobre 3 menos 8 é igual a 19. Também é uma equação do primeiro grau com a incógnita n. Está vendo aqui? Equivale a 1 sobre 3 vezes n igual a 27. Porque eu só passei o 8 que estava aqui para o outro lado, ele é negativo. Passo para o outro lado
ele fica o quê? Positivo. Somando com 19, a gente vai ter o quê? 27. Então, eu posso escrever dessa forma, ou o 3 que está dividindo aqui, eu posso passar para lá multiplicando. Ficando assim, 1 vezes n é igual a o quê? 81. Então, essa forma aqui também é equivalente. Então, todas essas aqui, essa, ou essa, sim, são equações do primeiro grau. Agora, a gente vai ver, gente, não são equações do primeiro grau. Como que a gente reconhece que não é do primeiro grau? Quando o x tiver expoente ao quadrado. Passou de 1, gente, não é do primeiro grau. Isso aqui já é chamada de equação do segundo grau. Tá vendo o expoente do x? Vamos ver outra aqui. O a agora é igual a 0. E aqui, ó, fala, toda vez que o a for igual a 0, não é equação, porque o a tem que ser diferente de 0. A definição de equação do primeiro grau, o a tem que ser diferente de 0. E aqui o a é igual a 0. Então, não é equação do primeiro grau. Vamos ver outra aqui. 5 vezes y elevado à terceira. Opa, esse aqui é do terceiro grau, tá vendo? 5 vezes y ao cubo é igual a 80. Então, não é equação do primeiro grau. Vamos ver outra. N ao quadrado é igual a n. Também, de novo, gente, ó o expoente. Expoente não é do primeiro grau. Isso aqui é do segundo grau. Agora, nessa daqui, nós temos x e y. Temos duas incógnitas. Se temos duas incógnitas, equação do primeiro grau com uma incógnita. Só pode ter uma incógnita para ser do primeiro grau. Quando tem duas, não é equação do primeiro grau. Certo, galera? Então, vamos lá, vamos ver essa balança. Essa balança está equilibrada. O que significa isso? Que esse prato 2 tem o quê? O mesmo peso que esse outro prato aqui, o prato 1. Ou seja, a massa desse daqui, ó, é a mesma que a massa que está do outro lado aqui. E essa massa aqui do mel? Eu não sei. Eu sei que tem um potinho de mel, mais um outro potinho de mel, mais 50 gramas. Do outro lado eu tenho um potinho de mel e tenho 200 gramas. Como que eu faço para descobrir? Esses potinhos de mel têm o quê? A mesma massa, não é? Então, como ela está equilibrada, ou seja, esse lado aqui do prato 1 é igual ao do prato 2, o prato 1 é igual ao prato 2, o que eu faço? Eu faço uma equação. Eu chamo de x o potinho de mel. Tem um 2, não é? Então, x mais x. E mais 50 de um lado. E do outro lado é o quê? Um potinho de mel mais 200. Então, gente, a gente montou uma equação. A equação serve para isso, é para equilibrar os dois lados. Ou seja, é para eu igualar um lado, um prato, com outro prato. Então, galera, em uma equação, os elementos desconhecidos, que a gente chama de letra x, y, né, qualquer letra que for, são chamados de incógnitas, ok? Então, a incógnita é aquele valor que a gente quer descobrir. Por exemplo, qual é a massa do potinho de mel? Eu não sei, mas eu vou resolver essa equação. E resolvendo essa equação, eu descubro o valor da massa. Olha só que bacana. Então, esses daqui são as nossas incógnitas, ok? Que são nossos potinhos de mel. Vamos ver outro exemplo? Olha só que interessante. De um lado, eu tenho o quê? 5x. Do outro lado, nós temos aqui 500 gramas mais 100 gramas, né? E a balança está o quê? Está no centro, está equilibrada. Se ela está equilibrada, gente, o que eu vou fazer? Eu vou igualar. Eu tenho 5x, de um lado, é igual ao quê? Do outro lado é 500 gramas mais 100 gramas. E aí a gente montou uma equação equilibrando nessa balança. Beleza, gente? Então, vocês entenderam por que o sentido da equação do primeiro grau? Então, vamos entender agora, gente, o que é a raiz dessa equação. Um número é denominado raiz da equação quando ele substitui a incógnita, certo, por ele. Ou seja, obtemos uma sentença verdadeira. De novo, gente, um número é denominado raiz da equação quando, ao substituir a incógnita por ele,
obtemos uma sentença verdadeira. O que quer dizer isso, gente? Vamos lá, nós temos essa equação aqui, que é 3x, ou 3 vezes x, que é a mesma coisa, né? Mais 5 é igual a 11. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir em x alguns números. E eu quero provar que esse lado aqui, ó, tem que ser 11, certo? Para equilibrar com o outro lado, que é 11. Então, eu tenho que mostrar que esses valores daqui, ó, tem que dar o quê? 11. Se eu substituir 0 aqui, vai dar 11, gente? Não, porque 3 vezes nada, nada. Fica 5, 5 não é igual a 11, então é falso. Então, x igual a 0 não é a raiz dessa equação. Se eu substituir por 1, vai ficar 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 1 mais 5, 8. 8 não é igual a 11, então é falso. Não pode ser a raiz. Se eu substituir 5 sobre 3, eu vou ter, ó, 3 corta com 3, vai embora. Sobra quem? 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 não é igual a 11, então é falso. E se eu substituir 2? 2 vezes 3, 6. Com 5, 11. Certo? Então é verdadeiro. Essa aqui é a raiz, então, da nossa equação. Beleza, gente? O que é a raiz? Galera, vamos começar agora a resolver equações. Então, você pode pausar esse vídeo e vir junto comigo fazendo. Pega lápis, borracha agora e começa a resolver junto comigo, certo? Vamos embora então. Então, nossa primeira equação, para a gente achar a raiz, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ela aqui e vamos pegar o 7. O 7, gente, ele é positivo. Eu passo ele para o outro lado e ele vai ficar o quê? Negativo. Eu troco de sinal. Quando eu passo para o outro lado, o que é positivo fica negativo. Então, menos 6 e menos 7. Esses têm os sinais iguais. O que eu vou fazer? Eu vou somar e vou repetir o sinal. Então, ficou de um lado 11 vezes x menos 13. 11 vezes x e do outro lado ficou menos 13. Como que eu faço para achar a solução disso daqui? Quem está multiplicando passa para lá dividindo. 11 está multiplicando x. O 11 vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar menos 13 sobre 11. E essa aqui é a solução da equação da letra A. Está resolvida, certo? Consegue fazer a letra B? Pausa o vídeo e faz a letra B. E vem comigo, vamos nessa? Vamos botar aqui a equação da letra B. Mesma coisa, gente. Vou passar quem? O 1. Vou isolar o x, deixar ele sozinho e vou passar o 1 para o outro lado. Quando eu faço isso, vai ficar 19 menos 1, porque o 1 é positivo e passei para o outro lado e trocou de sinal. Então, ficou 19 menos 1. 19 menos 1 dá 18. E repare que aqui eu só vou repetindo 3x, certo? E agora, o que eu faço? Qual o número multiplicado por x dá 18? Ou você faz a mesma coisa que eu mostrei. Está multiplicando? Passa para lá dividindo. O 3 que está multiplicando, não é isso? Entendeu? Eu dei duas opções. Qual o número multiplicado por 3 que dá 18? Se dá para saber de cabeça, né? Se não, você passa, ele está multiplicando, passa para lá dividindo. 18 dividido por 3, isso é igual a 6. Está resolvido a letra B. Vamos lá para a letra C, então, gente. Na letra C, olha que a gente tem 5 mais 2x é igual a 1. Vou fazer a mesma coisa. O 5 vou passar para o outro lado e vou deixar o 2x sozinho. O 5 é positivo, passo para o outro lado e fica negativo. Então, subtrai 1 menos 5 dá menos 4. Subtrai e dá o sinal do número maior, né? O número maior é quem? É 5. Então, fica com sinal negativo. Aí, o que eu vou fazer agora? O 2 está multiplicando x. Passo para lá o quê? Dividindo. Então, menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, a letra C está resolvida. Letra D. Nós temos 5x mais 3 é igual a 7. O 3 vai passar para o outro lado, certo? Ele é positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 7 menos 3.
7 menos 3 dá 4. Agora, quem está multiplicando, passa para lá dividindo. O 5 está multiplicando. Então, eu vou pegar o 5 e passar para lá dividindo. X é igual ao quê? Então, gente, 4 sobre 5. Isso aqui é a raiz da letra D. Bacana, galera? Beleza? Então, vem cá. Então, pausa o vídeo e senta o bambu, cara. Vem comigo. Vamos nessa. Letra A aqui. O que eu vou fazer? Vamos botando aqui. 1 menos 3x é igual a 17 menos 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com a mesma coisa. O 1 está aqui, eu vou passar para o outro lado, certo? Quando eu passo o 1, ele é positivo. Para o outro lado, vai ficar negativo. E, tá vendo aqui? Temos 17 e aqui menos 1. Eu posso subtrair. O 4 não. O 4 não mexo com ele por enquanto, certo? Menos 3x é igual a 16 menos 4, certo? Agora sim, o menos 4x aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Ele é negativo, ele vai ficar o quê, gente? Positivo. Entendeu? Então, nós temos 3x, viu que ele só repetiu menos 3x aqui, ó, menos 3x. E agora eu vou somar com mais 4x é igual a 16. Bom, o que eu faço aqui? Tem x e x. Subtraio e dou o sinal do número maior, certo? O número maior é o quê? É esse aqui. Então, vai ficar positivo. Vai ficar x. X ou 1x, né? Tanto faz. Então, a resposta aqui na letra A é x igual a 16. Certo, pessoal? Estou fazendo passo a passo. Mas se você quiser, no começo, você pode passar tudo para um lado que tiver x, tudo para o outro lado que tiver número. Também. Você pega e já sai resolvendo logo. Mas aqui eu estou fazendo passo a passo porque é uma introdução à equação do primeiro grau. Vamos ver a letra B aqui. A letra B é 3 menos 2x igual a 15 menos 4. Certo? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou passar para o outro lado o 3, que ele é positivo. Quando eu passo o 3 para o outro lado, ele fica o quê? Negativo. E esse 3, o que vai fazer? Eu vou subtrair de 17. 17 é positivo, menos 3, certo? Vai dar 14. Agora, esse 4x eu vou passar para o outro lado. Ele é negativo e vai ficar o quê? Positivo, certo? Então, nós temos aqui, ó, menos 2x mais 4x. Subtrai e dá o sinal do número maior. Então, nós temos aqui, ó, o maior é 4. 4 menos 2x dá 2x. O sinal é positivo, vai ficar desse daqui. Então, 2x é igual a 14. O 2 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então, vamos ter 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, isso é igual a 7. Então, está resolvida a letra B. Bacana? Vamos lá, vamos fazer outra rapidinho agora, hein, gente? Na letra C, mesma coisa. Passa para o outro lado o número 1, certo? Menos 1 vai ficar positivo, certo? Vai somar com 7, vai virar 8. E agora, esse daqui, que é negativo, vai passar para o outro lado e vai ficar o quê? Positivo, certo? O menos 2x. Soma agora, x com 2x dá 3x, ok? É igual a 8. E agora, o 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Solução, então, a raiz, ela é 8 sobre 3. Na letra D, o que a gente vai fazer? Repare que desse lado nós temos x e aqui 2x. Eu posso o quê? Somar o x com o 2x daqui, vai ficar 3x, certo? E esse 1 aqui eu vou passar para o outro lado. Olha só, ele é positivo, vai ficar negativo. Então, o que eu fiz? Eu somei esse x com esse daqui, ó, deu 3x. O 1 daqui, ó, passei para o outro lado, ó, veio para cá, negativo. Agora, o que eu vou fazer? Esse 1 mais 1 com menos 1 vai embora. Vai sobrar quem, gente? De um lado vai ficar 3x, do outro lado vai ficar menos 3x. O que eu vou fazer? Passo para o outro lado, vai ficar o quê? Esse aqui é negativo, vai ficar positivo. E vou somar. 3x com mais 3x dá 6x igual a 0. Qual o número que eu posso substituir aqui?
é zero, né, gente? Qual número multiplicado por 6 que dá zero? Só pode ser zero. Mas eu passo para o outro lado e mostro para vocês. A solução aqui é zero, certo? O 6 está multiplicando, passa para lá dividindo, então nós temos aqui a solução igual a zero. Letra D, se foi. Vamos lá, a letra E. Mesma coisa, gente. Vamos lá, passa para o outro lado, vamos isolar o 5, que é positivo, e vai ficar negativo, ok? E vamos isolar o 3y. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. E agora eu vou pegar esse 4y e vou passar para o outro lado. Ele vai ficar o quê? Negativo. Beleza? Aí, o que eu faço agora? Subtraio. Subtraio dá o sinal de quem? Número maior, que é o 4y. Logo, nós vamos ter o quê? Y menos y é igual a menos 6. E tem um sinal negativo, eu posso multiplicar por menos 1. Multiplico aqui os dois e logo nós temos o quê? 6, ok? 6. E se nós multiplicar por menos 1 é uma besteira do caramba, né, gente? Tem negativo aqui, você vai deixar os dois positivos, certo? É como se eu passasse o menos 1 para lá dividindo, menos dividido por menos vai ficar mais. Mas beleza, multiplica por menos 1. Tá? Vamos lá, vamos fazer a letra F aqui agora, então. Como vai ficar essa letra F aqui, gente? Vem comigo. Passa para o outro lado, vamos deixar aqui o 11, certo? Isolado aqui, bonitinho, e o 15 eu passo para o lado de lá. E o 15 dá para pegar com quem? Com o 9 aqui, né? 15 e 9 aqui dá para subtrair, certo? 15 menos 9 aqui vai dar 6. Beleza. Agora, o 3 está aqui, ó. Tá vendo? Passa para o outro lado e vai ficar positivo. E agora eu posso subtrair também aqui, né? 11 menos 3x, 11x menos 3x, a gente vai achar o menos 8. Por quê? Subtrai dá o sinal do maior. No maior é 11. Então, vai ficar menos 8x. Menos 8 tá aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Certo? Vai com o sinal, vai com tudo. Agora só dá para simplificar, né, gente? Simplifica, divide por 2 em cima e 2 embaixo, nós temos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. E essa aí é a raiz dessa letra, da letra F. Vamos lá para G? A G agora é Y, né? Nós temos aqui, passa a mesma coisa, gente. Passa um para o outro lado, ele muda o sinal dele, ok? Faça devagarzinho, depois que você pegar treino, você já faz tudo rápido isso aqui. Mas começa assim, pega o número 1, ele é positivo, passa para o outro lado e fica negativo. Deixa ele do outro lado aqui. Agora subtrai, 8 menos 1 dá 7. Beleza, agora você vai passar para o outro lado quem? O 7y, ele é positivo, ele vai ficar negativo, ok? Agora, os dois são negativos, você soma e repete o sinal, tá vendo? Então, isso aqui vai dar menos 9y. E o menos 9 está multiplicando, o y vai passar para lá dividindo. Não dá para simplificar, e aí a gente já tem a resposta. Vamos para a letra H, beleza? Na letra H, vamos fazer o mesmo processo, certo? Vou deixar o x isolado desse lado e vou passar o 1045 para o outro lado. Subtrai de 729. Subtrai e dá o sinal do número maior. Vamos achar aqui 316, ok? E de outro, o 3x aqui, deixa ele bonitinho aqui. Agora, ele é negativo, vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. 3x menos x é igual a menos 316. Nós temos aqui 2x é igual a menos 316. Passa dividindo, passa o 2 dividindo, e daí nós temos menos 158. Beleza, gente? Tá aí, resolvido, bonitinho para vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Equação do primeiro grau, a base é isso daqui. Depois a gente vai mostrando outros, como resolver problemas e por aí em diante. Gostaria muito que você agora dissesse no seu comentário o que você achou dessa resolução. Faça aqui sua reclamação, faça sua sugestão aqui. Contribua com esse canal nesse comentário aqui embaixo do vídeo. Se você conseguiu resolver todas as equações e foi bem,
Ótimo, coloque aqui embaixo. Se você não conseguiu, você errou uma ou duas, também fale aqui para eu dizer, para ver como é que vocês estão indo. Se eu tenho que aumentar o nível, se eu tenho que diminuir mais um pouco o nível aqui, certo? Então sua contribuição é muito importante. Abração, fico com Deus, até a próxima e valeu!